Boa noite, glória a Deus, estamos mais uma terça-feira aqui juntos para glorificar e louvar o nome do nosso amado Deus, né? Que Deus possa ter proporcionado para vocês uma boa semana, que vocês tenham, tenha ocorrido saúde na vida de vocês, na família de vocês, que vocês possam ser ricamente abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua graça inunda o nosso ser, tá? Que nós tenhamos agora um momento de culto abençoado, que o Espírito Santo possa nos abençoar nesse momento. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, na tua doce e maravilhosa presença, coloco diante de ti o meu perdão, Pai, pedindo perdão pelos meus pecados, sabendo, Pai, que eu preciso estar com o coração aquebrantado para que o Senhor aceite o meu perdão, né? O Senhor possa me conceder o meu perdão através do meu arrependimento. Pai, eu declaro diante de Ti, clamando a Ti, que o Senhor me perdoe, que o Senhor Jesus me lave com seu sangue, me purificando, para que teu Santo Espírito possa me usar sempre, mas hoje, em particular, nesse momento, para levar a tua palavra, para abençoar a vida dos teus filhos que estão conosco aqui online, aqueles que entrarão, aqueles que receberão os vídeos. Ó Pai, nós clamamos pela vida de cada um, clamamos pelo momento, clamamos pela tua palavra, que tu fale através do teu filho, Pai, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer que eu fale à tua igreja. É isso que eu te peço e desde já lhe agradeço e faço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos aqui, né? Trabalhar em cima da mensagem que a gente, eu não fiz semana passada, na verdade, né? Eu fiz apenas um pequeno esboçozinho, né? Porque Solange não estava bem, eu tive que levar ela no médico e nós acabou não dando tempo de chegar em casa para fazer live. Então eu fiz no Uber mesmo, né? Mas hoje nós vamos continuar com ela, né? O tema, eu mudei um pouco o tema, mas o sentido é o mesmo, né? Nós vamos meditar aonde está o seu olhar, né? Esse é o nosso tema. Na verdade, eu não coloquei isso para vocês, né? Eu coloquei uma outra coisa, mas eu não troquei aqui, entendeu? Mas vai ficar o que está aí, tá bom? Desculpa, né? Porque eu esqueci que eu não tinha que ter trocado esse segundo, né? Porque esse daqui eu não tinha falado para vocês. Mas o texto que nós vamos meditar é Mateus 6, de 22 a 23, que diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo terá luz. Mãe, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Boa noite, pastor e amigo Joselito Júnior, tá? Que Deus abençoe a tua vida. Acender a candeia significa dar abertura, abrir o nosso coração para que a luz de Cristo entre. É importante, sabe? A gente abrir o nosso coração para que a luz de Cristo entre, para que a vontade de Deus entre na nossa vida e o nosso olhar seja um reflexo da presença de Deus na nossa vida, né? O que significa acender a candeia do corpo? Quando realmente queremos olhar algo de perto, damos toda a atenção, né? E, poxa, se os olhos forem bons, estará no paraíso. Se teus olhos forem mal, estará no inferno. Então veja como os olhos, eles podem criar inúmeras dificuldades para a nossa vida. É só você parar para pensar o quantos olhos já te levou a errar.
né? Então, atenção ao nosso olhar, porque o olhar é uma coisa até simples, mas o problema é que o olhar, ele contamina o nosso coração, dependendo do sentido que esse olhar vai, né? Isso nós não podemos controlar realmente. Não temos como controlar o nosso olhar. Às vezes tentamos controlar, mas não é uma coisa simples. Mas nós podemos controlar, sim, né? As consequências que ele pode causar. Sabe, as coisas que nós podemos controlar, os anseios. Isso nós podemos controlar, né? Então, cabe a nós ter esses olhos, o conceito dos olhos bons, luz e paraíso, né? Ter olhos bons no contexto bíblico vai muito além da visão física. Trata da perspectiva do coração e da intenção. Então, sabe, a perspectiva, estamos falando da perspectiva do teu olhar, sabe? E a intenção dele, sabe? Então, essa perspectiva e intenção é o que detona a nossa vida. Mas detona mesmo, queridos, porque tudo começa no olhar, em todos os sentidos, não é só na lascívia, não, no interesse por uma outra pessoa, eu digo, com pensamentos eróticos ou sentimentais que sejam, mas na cobiça, no pré-julgamento, aquela coisa assim, eu não fui com a cara dessa pessoa, entendeu? Pô, você não conhece, o teu olhar, é alguma coisa que você viu de forma primária, né? Você condenou, sem conhecer a pessoa. Então, como o seu olhar leva você para um buraco, né? Um buraco profundo. A generosidade, o altruísmo, na cultura judaica, o olho bom é um espírito generoso que não tem inveja e se alegra com o bem do próximo. Essa era a cultura daquele povo judaico, entendeu? O foco em Deus é olhar com bons olhos, significa enxergar a vida, as situações e as pessoas com a perspectiva de Deus, irmãos. É ter a perspectiva de Deus, como Deus olha para a gente, como Deus nos vê, né? É essa forma que precisamos ver as pessoas, e não com essa forma carnal, de pré-julgamento, de ficar analisando, de ficar com pré-concepção sobre tudo e todos. Não, irmãos. Vamos, sabe, dar oportunidade da pessoa da dúvida, sabe? Não julgue as pessoas. Não deixe que seu olhar contamine o seu corpo. Entende? Mantenha o seu foco no seu olhar dentro da expectativa boa, de uma boa intenção, não de uma expectativa maléfica, uma intenção maléfica, porque isso vai condenar, vai destruir você, né? O resultado, luz. Se seus olhos são bons, o seu corpo está cheio de luz. Luz, compreensão, paz, salvação. Então, se seus olhos tiverem, seus olhos forem bons, o que você tem dentro de você é a luz de Cristo, é a orientação, é a visão espiritual, é a compreensão de que Deus nos dá, é a paz, é a salvação. Porque depois disso tudo você é salvo em Cristo Jesus. Agora não adianta, irmãos, nós ficarmos com essa coisa salvo. Não, irmão, salvação chama-se obediência. Sabe? Nós batistas falamos, vou repetir, uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, se você for salvo, se os frutos da salvação tiver em você. Você tem que ter os frutos da salvação. Ninguém entra no céu sem arrependimento. Sabe? Ninguém, irmãos, ninguém vai entrar no céu sem obediência. Entende? Tem que obedecer. E vai errar, tem que se arrepender, senão não há céu. Entende? Então, os nossos olhos, eles levam tudo na nossa vida, pode comprometer toda a nossa vida, através dos nossos olhos.
através da cobiça, através da inveja, através dos pré-julgamentos, né? Os olhos levam à maldade, levam aos homicídios, tudo vem através dos olhos, né? O paraíso começa aqui, com uma visão iluminada pela graça. Aqui começa o paraíso, aqui começa o reino de Deus. Então nós precisamos ter um olhar generoso, um olhar amoroso, um olhar que contamine as pessoas através do nosso olhar. Olhe para as pessoas com amor, com carinho, sabe? Independente do que seus olhos estão querendo dizer. Porque eles estão querendo dizer, não quer dizer que seja. É apenas eles estão querendo dizer algo que nem sempre é a verdade. Como nós erramos em tudo na vida, pô, a gente não vai errar num olhar? Não é verdade? Poxa vida, o conceito de olhos mau, trevas, inferno, o olho mau é o oposto, um coração egoísta, avarento, ciumento. Esse é um olho mau. O ciúme vem de quê? De você olhar e julgar que a pessoa da qual está contigo está, sabe, tendo algum tipo de coisa com a outra pessoa, ou outra pessoa está tendo algum tipo de intenção com a pessoa que está com você. E não tem nada a ver. É o ciúme. O ciúme vem através dos olhos, meus queridos. Ele traz o ciúme. E nós, Roberto e Miguel, vocês agora apareceram aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Roberto e Miguel, uma boa noite para cada um de vocês. A inveja e a ganância, a pessoa com olho mau, nunca está satisfeita. Deseja o que é do outro. O julgamento e a condenação. É o olhar que condena, critica, vê apenas a podridão, perdendo o discernimento espiritual. O resultado é trevas. Se a sua visão não é corrompida, a luz dentro de você se torna trevas. Se a sua visão é corrompida, a luz que está dentro de você se torna trevas. Viver com os olhos maus é criar um inferno, angústia, inveja, amargura no coração. Queridos, é isso que precisamos entender. O que um coração mau, os olhos maus, faz o coração ser um coração de pedra, mau, perverso. E isso não leva você ao céu. Isso não te dá paz. Essa vida é uma vida terrível para uma pessoa que vive dessa forma. É uma vida de perturbação. É uma vida que quem assola a vida dessa pessoa é o inimigo. É o inimigo das nossas vidas. Então, nós precisamos ter olhos bons. Olhos que vejam o melhor da pessoa. Não o pior, mas o melhor da pessoa. Porque sempre o melhor fala muito mais do que o mal, meus irmãos. Vamos ver o melhor da pessoa. Entendeu? O olhar é um combustível. Jesus ensina que os olhos funcionam como uma lâmpada ou a candeia do corpo. Aquilo que você foca serve de combustível para a sua alma. Se você foca no amor, gera luz. Se você foca no ódio, no pecado, gera trevas, queridos. Vai gerar trevas. Sabe, o ódio é um sentimento terrível, destruidor, avalaçador. Ele acaba com tudo. E principalmente com a pessoa que sente o ódio. O inferno já está preparado para ela. Quando o inferno for inaugurado, a pessoa está lá. Se não se arrepender dos seus pecados. Então vamos ter consciência sobre isso. Sabe? Vamos ter olhos, sabe, dignos, olhos carinhosos, generosos, altruístas. Esses devem ser os nossos olhos. Não olhos condenadores, invejosos, sabe, malignos. Né? A escolha é diária. A pregação dos olhos bons é um convite para você mudar. O que eu digo, porque a mensagem que está aqui, a reflexão, essa pregação, ela é para a gente mudar, é um convite para mudar a forma como enxergamos a nossa família, o trabalho
e as crises e as pessoas. Peça a Deus olhos simples, puro, bom, um olhar de fé, sabe, que vê as bênçãos e oportunidade de servir, de se doar. Esses são os olhos que devemos ter, né? É esse tipo de olhos que é necessário. Vigie o seu olhar, mude a forma de olhar para o outro, de julgamento para a graça. O seu corpo estará cheio de luz, irmãos, se assim você o fizer. Portanto, se a luz está em você, que é Jesus Cristo, está dentro de você, são trevas, quão grande trevas são. Como Mateus 23 diz, que os nossos olhos reflitam totalmente a luz de Cristo. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês.